Salve, quebrada! Pra quem não me conhece, meu nome é Evandro Farias. Venha conhecer minha vida de imigrante cá em Portugal. Estamos começando mais um vídeo onde eu acabei de chegar do trabalho. E vocês que não estão assistindo meus vídeos anteriores, vão lá, que eu expliquei o meu motivo de sumir do canal. Mas estou de volta, acabei de chegar do trabalho. Tô até pondo o tripé aqui, ó. Vou fazer comidinha hoje. Preguiça, vontade, não estou. Mas o que eu inventei? Eu vou comer carne moída, arroz com milho. Mas antes, gente, ó, o vídeo de hoje, antes de você chegar aí, ó, já vai deixando o seu like, que é muito importante pra mim, que compartilha o vídeo, faz mais gente vir. O like é muito importante. Vamos lá, ajuda no like. Hoje o pessoal ficou meio zoando, né, porque eu coloquei lá no Instagram, ó. Tá vendo meu pé, gente? Cheio de talco. Que eu fui trabalhar e coloquei talco e saí andando rápido. O que acontece é que o talco subiu tudo pelas redinhas do sapato. Tava parecendo que eu trabalho na obra, ó. E depois chegou lá, eu passei um pouquinho de água, mas não adiantou de nada. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho aqui sobre meu trabalho, minhas comissões, como que tá sendo o meu novo trabalho, né? Que já não é mais novo, que eu já tô já há mais de 3 meses. Mas eu vou falar sobre os meus ganhos, né? Que todo mundo gosta de saber. E eu sei que o povo gosta disso, de que fala valores. Gente, por acaso aqui em Portugal, eu já moro aqui já tem quase 3 anos. Mas pra quem tá chegando agora, não conhece, caiu de paraquedas. Eu nunca trabalhei em trabalhos, já trabalhei sim. Não vou falar que nunca, mas já. Mas eu me recuso a trabalhar em empregos que ganham menos do que um ordenado mínimo. O ordenado mínimo aqui hoje em dia é 870 euros, gente. Mas na real, a gente recebe 700, porque tem os descontos da Segurança Social. Então a gente recebe aí uns 750, vamos se dizer, que tiram uns 90 euros aí do salário. Então, pra quem, por exemplo, eu pago um quarto de 350, mais as contas, mais as minhas comidas, as coisas, eu gasto mais ou menos, vamos lá, de contas minhas, que eu tenho internet, tenho o andante que eu rodo o mês todo, tem todo esse negócio, né? Só aí já vai uns 600 euros, gente, que é as contas mínimas, básicas de sobrevivência, sabe? Se eu for colocar uma alimentação que eu faço, que é uma alimentação que eu gasto mais no mercado, eu gasto mais de 100 euros de mercado por mês. Gasto 150, mais ou menos. Às vezes mais, porque eu gosto de comer na rua. Então isso já dá os 700 euros. Imagina, como que sobrevive com esse salário. Então, gente, eu me recuso a trabalhar onde ganha ordenado mínimo, porque você só sobrevive aqui. Isso eu tô falando que eu moro no quarto. Lógico que tem gente que tem outras realidades, né? Que moram aqui há muito tempo e tem um arrendamento barato. E aí é outra realidade. Eu tô falando da minha realidade. Então, gente, eu sempre busquei trabalhos com vendas. Porque o mercado de vendas aqui, você ganha comissão. Com comissão você ganha mais dinheiro do que um salário normal. Então bora lá que eu vou pegar o meu alho pronto aqui. Vou fazer arroz, vou pôr milho. Eu coloquei uma carne aqui pra descongelar. Ainda tá congelada, eu queria virar ela. Não vai aqui em cima mesmo. Já lavei a mão, tá, gente? Coloquei aqui no modo de descongelar. Mas já dá pra fazer a carne assim mesmo. Tô tentando arrumar uma posição aqui que vocês me enxerguem e eu enxergue a comida. Mas não tá dando muito certo, não. Tá, vou pôr aqui em cima. Então, gente, eu fiz uma troca de trabalho. E recentemente há 4 meses. E quando a gente faz essas mudanças, até você se estabilizar ali no trabalho e conseguir ganhar o dinheiro direitinho, demora um tempo. E esse salário já ainda não é o que eu espero, mas eu já comecei a receber acima de um ordenado mínimo. No mês passado eu recebi um ordenado mínimo. Tá bom, já dá pra me sustentar. Esse mês eu recebi 1.100 euros. É o mesmo trabalho que eu fazia antes. Por que eu tô pondo arroz aqui, ó?
Tô me desconcentrando. Primeiro eu frito alho. Eu já tava botando arroz. Vamos lá. Vou fazer meu arrozinho aqui. Muita gente pergunta como que o meu arroz fica solto. Que eu sempre mostro aqui meu arroz. Gente, eu taco um fio de óleo. É o jeito que eu aprendi a fazer. E a quantidade de água exata e a marca do arroz. Não importa se é de mercado. A única coisa que eu coloco aqui pro arroz ficar bem soltinho é vaporizado. É como se fosse o arroz parborizado do Brasil. Aí, esse é o segredo. Ele deixa o arroz soltinho. Tá, eu já botei o óleo, cadê? Então, bora lá, gente. Eu vou falar sobre minhas comissões, como é que funciona. Eu tenho um plano de comissionamento que ele é tabelado. Então, eu vendo o serviço de internet de casa, junto com os canais de televisão e os telemóveis, que são os planos de celular. Só que aquele famoso pacote, que você tem aí a internet, o serviço todo completo. E aí, cada pacote de serviço é um valor diferente. Porque às vezes a pessoa tem 2 telemóveis, 3, 4. Conforme o valor do serviço que eu faço, eu ganho uma comissão para cada serviço. Então, se o serviço vale 60 euros, eu ganho a comissão de acordo com 60 euros do serviço. Se o serviço vale menos, é só o serviço de casa, a TV, a internet e não tem celular associado, é 39 euros. Eu ganho uma comissão daqueles 39 euros. E aí, cada serviço tem um valor de comissão. E por cada número de comissão que eu faço, por exemplo, se eu vendi 3 serviços, se eu vender um serviço, vale um preço, mesmo que o serviço seja mais caro, mesmo que seja 70 euros. O valor para um serviço é um valor mais baixo. E aí, conforme você vai vendendo mais, vai aumentando o escalão. Então, por exemplo, se eu vender 3, já aumenta a minha comissão. Se eu vender 5, já aumenta a minha comissão. Se eu vender 7, já aumenta a minha comissão. A comissão geral de cada serviço. Então, basicamente, vai aumentando o escalão conforme o número de vendas que eu faço. E aí o escalão máximo são 10 vendas. 10 vendas no mês, gente. Ah, mas 10 vendas é fácil. Você trabalha, 22 dias úteis. Sei lá quantos dias úteis eu trabalho. Coloquei a água do milho aqui junto. Geralmente eu tiro, porque a água do milho é doce. O arroz é salgado, né? Eu botei um pouquinho mais de sal. E aí, gente, basicamente eu já sei ali a marquinha da panela onde que dá o arroz certinho pra ficar sequinho. Então eu sempre faço na mesma marca, eu já sei ali. Então não tem erro do arroz estragar. Agora voltando lá no assunto, né? Cada venda que eu tenho um escalão. E conforme eu vou vendendo mais, eu ganho mais. Eu esqueci de falar de uma coisa também. Eu também vendo o serviço de telecomunicação e a NOS, ela também trabalha com alarmes de segurança. Eu também vendo alarme. Se eu vendo um serviço de uma televisão e o serviço mais um alarme, aumenta todas as comissões. Se eu colocar um alarme no mês, ele aumenta todos os níveis de comissões, porque ele acrescenta a comissão. Esse mês que passou, eu consegui vender um alarme junto. E aí eu tava lutando para me chegar no escalão máximo, que seria um alarme mais 9 TV, ou 10 TV e um alarme. O importante é que eu tinha que ter 10 serviços no final. Junto com o alarme, eu ganhava ali a comissão máxima. Só que esse mês foi muita confusão. No mês passado eu não consegui colocar alarme. Eu fiz 7 vendas. Na verdade, seriam 8 ou 9, se eu não me engano. Mas aí não deu para instalar. Passou por outro mês. Resumindo, no final eu fiquei com 7. Com 7 eu tirei 1.100 euros. Agora eu tenho um alarme. O alarme ele aumenta todas as comissões. E aí eu tava lutando para chegar nos 10. Porque se eu chegasse nos 10, eu iria receber praticamente... Isso, gente, eu já tô falando com os descontos, tá? O valor do meu salário líquido.
Eu não estou falando do meu salário com desconto e tudo mais. Estou falando do meu salário líquido. Se eu chegasse nas 10 mais o alarme, nossa, eu ia tirar tipo quase 2.000 euros. E aí líquido sairia ali uns quase 2.000 euros, gente. E como eu não consegui atingir, foi uma correria do caramba. Porque até o meio do mês eu tava ali empatado, procrastinando, vamos se dizer. Eu tinha perdido um serviço do mês passado que cancelou, que a pessoa não quis mais. E aí foi tipo me desanimando. Chegou no meio do mês, eu falei, gente, eu não vou conseguir, como é que vai ser? Sei que agora, nessas 2 últimas semanas, eu me dediquei tanto, porque eu falei, eu preciso conseguir alcançar pelo menos as 7, porque eu tava com, acho que era 5 clientes, 4 mais o alarme. Isso não dá um salário bom. Eu tinha que pelo menos mudar o escalão para 7. E quando eu cheguei na 7, eu queria aumentar o escalão para 10. Então foi bem complicado aí o final do mês. Eu sei que até o último dia eu tava lutando. No último dia útil que eu trabalhei, eu consegui fazer uma venda, onde instalou no mesmo dia, o cliente me passou todas as documentações certinho, fez tudo certinho e foi tudo certo. E o que acontece? Eu tinha outras instalações pendentes. Uma tinha ficado pro próximo mês, eu não consegui antecipar essa. E aí, gente, eu tinha 2 instalações pendentes pros últimos dias, sabe? E no final, as 2 instalações não foram concluídas e era para mim chegar às 10. No final, eu acabei com 11 clientes, que passou um pro mês que vem. E os outros 2 que era para instalar para dar às 10 não deu. E aí, eu acabei ficando com 7 clientes e mais um alarme. Então, eu fechei com 8 clientes. Eu sei que meu salário já vai vir mais do que 1.100 por conta do alarme e também tem uma venda a mais, mas vai beirar ali quase 1.400. Vamos ver, mês que vem eu venho e falo. Mas essa diferença dessas 2 que faltaram, eu ia alcançar tipo de 1.300 e pouco, eu ia já para 1.800, quase 2.000. E trabalhar com vendas, que gente, que loucura. Então, foi muita correria, muita loucura. E aí, gente, que eu queria falar pra vocês. O meu trabalho, ele também não é só... Eu não fico só ligando. A gente vai nas portas das pessoas. A pessoa tem que assinar contrato. E não é eu ficar ligando o dia inteiro. O meu trabalho, ele é diferenciado, sabe? Na outra empresa que eu trabalhava, eu tinha que ficar só no call center lá dentro. Então a gente trata de coisas burocráticas dentro do escritório, mas também a gente vai pra rua. E aí, gente, eu tinha um cliente... Nossa, achei que eu tinha jogado fora isso. Não tá cheirando. Mas deixa aqui dentro. Quando eu for jogar o lixo eu tiro. Porque senão vai ficar fedido, né, gente? E aí, eu tinha fechado um cliente que era um casal de idosos. E, gente, eu fui na casa deles. E se eu te contar onde eles moram, vocês não vão acreditar. Eu fui no bairro mais perigoso daqui do Porto, em Portugal. Não é o bairro mais perigoso de Portugal, mas é considerado um dos mais. Pelo menos aqui da região norte, é o bairro mais perigoso. E, Evandro, como que é esse bairro? É uma favela? Não, não é uma favela, gente. É um condomínio de apartamentos que, vamos se dizer, social, né? A prefeitura, o estado, eles ajudam pessoas com baixas rendas, com pouca condição a ter o seu imóvel e fazem parcelas baratinhas. Eu não sei se essas pessoas eram da rua, como que foi esse bairro já existe há mais de 25 anos, né, gente? Então, na altura, a solução do governo aqui para tirar as pessoas da rua, da miséria, foi realocar ele para esses lugares, esses prédios que não são feios, gente. São prédios que você vê assim, tipo um prédio bonito, mas lá mora, infelizmente, muitas pessoas erradas. E aí, gente,
nesses bairros costumam ter muitos ciganos, mas eu não tô aqui pra ser preconceituoso contra ciganos. Mas ciganos, eles têm uma fama muito perigosa aqui em Portugal. As pessoas têm medo porque eles arrumam briga, eles andam em gangue, então os ciganos são perigosos aqui, né? E a maioria desses bairros tem muitos ciganos e as pessoas têm medo de frequentar esses bairros. Só que eu, gente, já frequentei favela, de andar no meio dos becos e vielas. Isso é totalmente diferente. A gente parece que tá em outra realidade, porque aqui a gente tá num condomínio de prédios. Só que as pessoas que estão lá, infelizmente aqui em Portugal também, tem muita gente drogada. Lá é vamos dizer, um ponto de droga. E eu fui com a minha supervisora e eu fui lá falar com os idosos e tudo mais. E ela ficou lá fora desesperada dentro do carro, falando: Evandro, vem embora porque o negócio tá doido aqui. A gente tá na frente de um ponto de droga, eles estão ligando pra outro, vai dar rusga, acho que era isso a palavra. Rusga é como se tivesse ter fuga, né, se a polícia fosse invadir. E lá, gente, a gente passou lá em volta, eu não poderia ficar filmando, mas é cena de filme, gente. Parece que a gente tá em outra realidade aqui dentro de Portugal. Eu já tinha ouvido falar várias vezes, eu já trabalhei próximo, passei, mas nunca de ter entrado lá dentro para ver como que é. Então a situação é bem complicada. Fica muito usuário de drogas, assim, usando droga na rua, sentado no sol quente. É verão, gente. Eu tô de blusa hoje porque lá no escritório tava bem frio e também não tá mais tão calor assim como tava antes. E aí, eu tô de blusa hoje, mas a gente tá no verão. Então no dia que eu fui lá no bairro, tava um dia bem quente, de calor. E o povo lá andando igual drogado, assim, ó, The Walking Dead, tipo Cracolândia daqui, né? E é tipo surreal de você ver. Olha a carne como tá. Deixa eu tirar esse sanguinho. Agora eu vou fazer a carne. E aí, gente, eu queria contar detalhes, né, sobre como que é. Eu vou ver se tem vídeos, imagens na internet de como é a pasteleira. E outro vídeo eu venho aqui trazer para vocês para ver. Eu vou mostrar aqui vídeos. Essas coisas não são muito divulgadas e faladas, até porque aqui em Portugal, vamos ser sincero e real, é abafado as coisas que tem muito assim, tipo, se eu falar assim, tem uma favela aqui em Portugal, isso não fica aparecendo toda hora na televisão, não é que nem no Brasil, que só noticia tragédia, sabe? Aqui meio que a politicagem, eles tentam abafar esse tipo de situação que acontece. Então, se tem algum problema crítico aqui, a mídia não fica colocando toda hora na televisão, é meio que abafado. Agora dizem que a televisão aqui de Portugal tem muitas essas coisas de crime, essas coisas, mas no Brasil não tinha. No Brasil tem isso o tempo inteiro. Aqui, os programas de televisão é entretenimento e outro tipo de coisa, eles não ficam noticiando tanto coisas ruins. E aí esses problemas sociais que tem aqui é um pouco abafado. Então nem todo mundo sabe. Pra você que tá tipo visitando, a não ser que você caia dentro do bairro, que existe essas coisas aqui. E tipo, eu vi com meus próprios olhos, sabe? Você fica tipo chocado, caramba, tipo, aqui existe também isso. E existe, gente. E aí, eu pra sair do bairro, eu não fiquei com medo não. Tinha uns traficantes lá na porta, né? Na porta, assim, a gente no meio da rua, e uma rua cheia de prédios, e muito drogado andando pra lá e pra cá, e os caras vendendo droga assim na nossa frente, sabe? Tipo, a biqueira mesmo, e uma pessoa indo lá, outra indo lá, tudo comprar, e usar as drogas no meio da rua. Então, tipo, eu fui sair ali do meio do negócio e eu tenho um cara já de Zé Droguinha, né? Eu saí cumprimentando os traficantes e minha supervisora, pelo amor de Deus, vamos embora. E eu mandei ela parar depois que ela me ligou e ficou falando, vem que tá perigoso.
Eu peguei e falei pra ela, olha, e ela é portuguesa, gente, e ela sabe a fama desse bairro. Eu falei pra ela, me espera no mercado, que é do outro lado, já não tem nada a ver com a zona perigosa ali, com o bairro. E eu falei, eu saio, tá tranquilo. E ela, não, vem logo, vem logo. E aí depois eu saí andando no meio lá sozinho, cumprimentei os traficantes e segui minha vida. Eu acho que eles não iriam fazer nada comigo, não mexe comigo. Até porque eu já entrei e saí de muita favela pior lá do Brasil. Então, eu não tenho tanto medo assim. Mas olha, eu vou falar que eu fiquei com aquela sensação de vamos olhar pra trás, deixa eu ver se não estão me seguindo, vão me roubar, sei lá o que poderiam fazer. Mas olha, é uma realidade que eu nunca pensei que fosse passar por aqui, porque pra mim aqui era tranquilo. E sim, existe esse bairro, existe outros bairros, mas eu nunca me meti lá dentro, né? Até porque eu não tenho ninguém lá que eu conheça pra eu estar frequentando um bairro desses. Com os moradores eles não fazem nada, mas vai saber, né? Então, essa foi o meu relato de estar na favela aqui de Portugal. Senti um pouquinho de medo, ó, fiquei com medo. Não passava nem Wi-Fi, ó, no negócio. Mas aí eu lembrei de como era a adrenalina de entrar nas favelas, nos lugares que eu frequentava no Brasil. Mas tipo, sei lá, me remeter a isso novamente me deu um certo medo. Não foi uma coisa que eu já estava acostumada. Como eu já tive muitos amigos que moram na favela, que você tinha que passar no meio do tráfico, no meio dos caras armados. E eu não tinha esse medo, sabe? E depois de morar quase 3 anos aqui longe de toda essa criminalidade, tudo isso, eu fiquei com um certo receio ali, tipo, será que vão mexer comigo? Porque também minha supervisora ficava me ligando toda hora, olha, vem falando comigo, olha que tá perigoso, vai ter rusga, vai ter rusga. Eu nem sabia o que era rusga, até ela me contar quando eu entrei no carro. E ela falou, não, tem uma polícia aqui no mercado, eles vão entrar lá, vão invadir, não sei o que. E esses tempos atrás teve tiro lá, né, nesse bairro, teve tiroteio, não sei. Então é um pouco ali complicado, mas aí eu vim contar aqui pra vocês a experiência que eu tive e não foi nada legal me remeter a esse tipo de coisas novamente. E aí as pessoas falam, por que você saiu do Brasil? O que você acha de morar aí fora? Gente, aqui eu sobrevivo como qualquer uma outra pessoa, só que a gente tem umas condições melhores. Por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta, eu tenho meus finais de semana livres, eu trabalho para uma empresa boa, vamos se dizer, ganho um salário bem. Então, aqui eu tenho minhas regalias, se eu quiser viajar, eu já tô com viagem marcada para o próximo mês. Esse mês eu também vou passear, vocês verão aí nas próximas semanas, eu pedi até 2 dias de férias já. Então, esse tipo de regalia, essa segurança que a gente tem aqui, não tem preço, sabe? E só de você poder andar tranquilamente, sem sentir aquela sensação que eu senti lá dentro, saindo, aquela coisa tipo, nossa, isso eu sentia todo dia no Brasil, porque se eu tô andando falando no celular e eu escuto uma moto e 2 caras e eu olho pra trás, pronto, já coloco o celular lá dentro do saco, se esconde, você sente uma sensação de perda, que vai perder, que vai ser roubado, que vai alguém te atacar, que vai acontecer alguma coisa com você. E é muito complicado essa sensação de insegurança. E aqui, gente, eu já me sinto muito mais seguro. Lógico que aumentou muito a taxa de criminalidade, devido a ter mais pessoas aqui no país e tudo mais, a desigualdade, todas as coisas de política e tudo mais. Mas, gente, não se compara a sensação de você morar num país inteiro perigoso, não só num bairro. E, tipo, é bem complicado. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu vou terminar aqui de fazer minha comida, senão vocês vão me atrasar. E eu vou publicar o vídeo já correndo aqui pra vocês, porque eu tô gravando hoje, tô editando hoje, tô fazendo hoje. E sim, gente, tô satisfeito aí com o meu trabalho e tá contratando pessoas. Se quem tiver interesse aí de trabalhar comigo, quiser mandar aí, ó, currículo, manda pra mim, me procura. Eu vou deixar meu contato aqui pra vocês que querem o serviço, pra fazer o serviço comigo. A gente está com uma campanha não publicada, uma campanha que não está sendo publicada no site da companhia que eu trabalho, da Nós, mas é uma campanha muito interessante.
A gente tá com um pacote que vai a televisão, os canais da televisão, né? Aquele aparelhinho que é a box, que você consegue voltar até 7 dias atrás, assistir o filme, assistir série. A internet de casa e mais 2 telemóveis associados ao pacote. Esses 2 telemóveis são ilimitados. Ilimitado de chamada, ilimitado de internet, ilimitado de SMS. O valor está menos do que 60 euros. Eu não vou falar o valor exato porque essa campanha não está publicada. Mas compensa muito, porque tem gente com 2 telemóveis, igual esse pacote que eu estou falando, com a internet, pouquinha internet, nem tem tantos canais, nem tem tudo, e paga tipo cerca de 80, 90 euros, porque essa é a faixa de preço. Além do mais, de ser esse valor menos de 60 euros para 2 telemóveis, se quiser incluir um terceiro ou quarto, tá saindo 5 euros. 5 euros um telemóvel ilimitado, que você não tem limite de dados. E além disso, ainda ganha uma oferta, que pode ser ou uma televisão de 32 polegadas, Smart TV, 4K, ou um voucher para você comprar aí um telemóvel na loja ou trocar por um tablet. Então, gente, se você tiver interesse aí, tá chegando agora em Portugal, não tem serviço ainda, me procura. Ou se você conhece alguém que tá pagando um valor muito caro, manda me chamar, porque às vezes a gente vai lá bater a fidelização da pessoa e já dá no tempo dela trocar. E às vezes compensa ela aproveitar essa campanha. Essa campanha ela não tem uma data para acabar, era só até o final do mês e eles estenderam, eu não sei até quando vai. Então vocês que são meus seguidores, aproveita. Eu fiz para os seguidores que eu fui lá na praia visitar, que foi o Rodrigo e o Lucas. Eu fui recentemente lá para Faro, para Algarve. E eles estavam pagando com a Mel 100 euros, com 2 telemóveis, para vocês verem a diferença. E nem era ilimitado, só um era ilimitado. E aí, gente, eu vendi o serviço para eles. Instalaram essa semana e eles vão ganhar a televisão e tudo mais, fizeram comigo. Então, gente, me procurem, aproveita que tá a campanha. E é isso, beijinhos, até amanhã. Eu quis fugir um pouquinho dessas coisas de falar de dinheiro, de que eu tava correndo atrás. Acabou que eu fiquei ali, morri na praia, mas eu não morri. O meu salário vai ser recompensado e também eu vou começar agora já o mês com 3 clientes que ficaram no mês passado, né? E bola pra frente que esse mês eu chego nas 10. Só falta o alarme. E aí, gente, quem também tiver interesse em alarme de segurança, aqui eles colocam um alarme que tem uma sirene externa, a gente chama a polícia. E tem os sensores de movimento, todas essas coisas aí. Tem um aparelhinho desse dentro da sua casa que você consegue controlar o alarme, bloquear para não entrar e sair gente. Então aqui muita gente adere a esses alarmes para quem tem negócio, sabe, na rua, para não invadirem e tudo mais. E é isso, gente. Como a criminalidade aqui está aumentando, não tanto quanto o Brasil, mas muita gente se preocupa com a segurança. Então, se você tem interesse em um alarme, você é português e está me assistindo, me procura aí que eu posso falar os valores dos alarmes e como que é e tudo mais e explicar para vocês, porque isso me ajuda muito. Eu preciso de mais um nesse mês. Preciso um por mês para me conseguir a comissão máxima. E aí foi isso, gente. Eu não consegui a comissão máxima, mas eu tô muito feliz pelo meu trabalho. Graças a Deus eu tô conseguindo evoluir aí como pessoa. A minha empresa ela tá crescendo e eu já estou sendo olhado para ficar como supervisor. Então imagine que eu quero que a empresa cresça o mais rápido possível para mim subir de hierarquia lá. Porque as pessoas já viram como eu trabalho, como eu lido com pessoas e estão de olho em mim ali para me subir de cargo. E é isso. Eu quero que vocês venham trabalhar comigo também. E aí depois eu falo as questões de contrato, tudo mais, como é que funciona no meu trabalho. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixa muito like se você gostou. E depois eu falo outras coisas aí. Pode comentar o que vocês querem que eu fale aí no canal. Porque ultimamente eu tô meio sem criatividade, fiquei muito tempo sem postar vídeo. Eu sei que vocês só precisam ver minha vida falando, que já tá bom. Mas trazer uns assuntos assim, que as pessoas querem saber, é importante também, porque serve de aprendizado aí para pessoas e, sei lá, pessoas que querem saber como que é trabalhar aqui, como que funciona, tudo mais. Eu não faço vídeo
voltado à imigração, a pessoas vindo pra cá, mas eu posso muito bem, como eu já moro aqui, falar o meu exemplo como pessoa aqui, como que funciona pra mim e tudo mais. Agora fazer um checklist falando como que você vai fazer pra receber que nem eu recebo ou fazer isso, não, esquece. Isso não existe. Cada um tem que vir aqui por si próprio. E agora, como tá fechando as fronteiras aí, tá bem mais difícil, tá bem mais burocrático, tá bem mais tudo. Então, eu sei que tem muitas pessoas vindo agora com visto. Inclusive, alguns seguidores comentaram pra mim lá no Instagram que estão chegando, que já tá vindo com visto de procura de trabalho. E falaram que querem me conhecer e tudo mais. Então, eu aceito. Resumindo, sexta-feira vai acontecer uma noite branca, que vai ser lá em Braga. Vai ser sexta, sábado e domingo. Vai ter shows de graça na rua e vai ser uma festa do branco, todo mundo de branco. Nem sei se eu tenho uma roupa branca pra ir na festa. Mas o que acontece? Eu tô pensando em ir pra lá. Eu falei até com a Zia também vai junto comigo. Se tiver algum seguidor de Braga que quiser nos acolher na casa de vocês, também aceito, viu, gente? Porque a gente pode dormir lá aí 2 dias e vamos juntos. E se não tiver também, a gente vai e volta. Mas é isso. Beijinhos. Não esquece de entrar no meu Instagram, Quebrada na Europa 1, que lá eu coloco tudo em tempo real. Então lá vocês conseguem ver minha vida mais real ali. Mais real do que isso, porque tipo, eu só tô gravando o vídeo, já vou publicar hoje mesmo, mas ainda conseguem. Eu tava olhando o horário, porque eu já botei meu arroz pra secar. Eu deixo 5 minutos ele secando. E depois que ele tá seco, gente, eu deixo mais 10 abafado, pra depois eu abrir o arroz. Esse também é um dos segredos de o arroz ficar soltinho. Então, beijinhos. Agora eu vou fritar minha carne e fazer logo que eu tô cheio de fome. Até amanhã. Eu fui.